E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento nessa nossa próxima aula, as conferências em defesa do meio ambiente, tá? Capítulo 12 do nosso livro 1, estamos aí perto de terminar ele. Vamos falar nessa aula sobre as principais conferências do clima, tá? Toda a discussão sobre como surgiu essa discussão em relação ao clima, a importância, né, do aquecimento global, os danos que ele tem causado ao meio ambiente. E fazer um panorama sobre a discussão sobre a discussão climática no século XX, tá? Sobre como tudo surgiu e como tudo se intensificou até os dias de hoje, tá? E por que esse assunto é tão importante? Ele é importante porque ele cai muito na prova do Enem, tá? Ele cai muito. Nós temos aí pelo menos umas 10 questões que caíram nos últimos anos só sobre esse assunto e principalmente agora depois do Acordo de Paris de 2015, esse tema ele voltou à tona com muita força. Vários outros encontros foram feitos e inclusive personagens novos apareceram. Nós temos uma política nova do nosso atual governo, então assim, pode ser um tema que ele tangencialmente poderia aparecer na prova, tá? Ele é de grande relevância. Então vamos começar aqui. Bom, interferências humanas nos ecossistemas. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisava falar era sobre esse retrospecto da interferência humana em relação ao meio ambiente, tá? Isso está muito em voga agora, né? Porque a gente tem emitido muito carbono para a atmosfera e tem mudado o clima em nível regional e global, mas a gente não pode ignorar que a ação humana, ela no meio ambiente, ela já acontece há milênios e milênios, né? Inclusive já na época da Mesopotâmia isso já acontecia, dos impérios antigos, mas que o agravamento disso ele se dá em períodos recentes, graças ao aumento populacional, tá? E aí a gente tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro é a questão demográfica, ou seja, um aumento populacional muito grande, somado aos avanços técnicos, tá? Avanços técnicos científicos. E aí quando eu falo de avanços técnicos científicos, eu estou falando em questão do motor, estou falando questão da Revolução Industrial e de uma série de outras coisas que foram inventadas a partir das novas tecnologias. E aí são tecnologias que em geral elas impactam muito o meio ambiente, né? Quando a gente para pensar no uso do petróleo, né, uma série de coisas nos últimos séculos, a gente tem aí uma aceleração muito grande das técnicas, tá? Das técnicas modernas de transporte, comunicação e de necessidades, né? Necessidades que foram criadas para nós mesmos que não tínhamos antigamente. Então, isso tudo ajuda a impactar muito a natureza. Então, quando a gente pega a demografia mais avanços técnicos, a gente tem uma transformação intensa da natureza, tá? Uma pressão muito forte do ser humano sobre os recursos naturais do planeta, tá? E aí a gente vem então com uma necessidade de rediscutir o nosso modelo de desenvolvimento, né? Sobre como a sociedade ela tem lidado com o planeta e como o planeta ele consegue suportar o limite das coisas, né? Porque a gente sabe bem que os recursos eles são finitos, né? A maioria dos recursos eles são finitos. E se a gente tem aí uma população crescendo muito e uma sociedade que exige cada vez mais desses recursos, uma hora isso vai o quê? Vai entrar em colapso. E aí a gente vai ter que ter uma rede. E aí seria melhor que a gente discutisse já de agora uma forma de não fazer com que ali na frente a gente tenha problemas maiores, beleza? Bom, isso aqui é um gráfico que ele mostra para vocês o crescimento da população mundial e das emissões de CO2 entre 1880 e 2016, tá? 1880, ali no final do século XIX, né, nós já tínhamos feito a primeira Revolução Industrial, estávamos ali já na segunda, e aí a gente tem um crescimento populacional muito grande, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, depois da década de 40. E é também nesse momento que as emissões de CO2 elas disparam junto com a população mundial. Ou seja, o que atrela é exatamente o que eu falei, né? Ali por volta da década de 40 a gente tem não só um aumento da demografia, mas um aumento das técnicas, tá? Foi um momento muito importante para a humanidade, que a gente teve uma descoberta muito significativa de diversos produtos, diversas coisas que nós utilizamos hoje. Então o nosso padrão de consumo aumenta muito pós Segunda Guerra Mundial. Isso ajuda a entender esse aumento também da emissão de CO2. Bom, sobre a importância da questão ambiental, a gente tem ali por volta da década de 60, né, do século passado, já no contexto de Guerra Fria, a gente começando a sentir os efeitos do aquecimento global já em escala global de fato, né? A gente teria naquela época
um aumento muito forte, né, muito grande da industrialização, sobretudo para abastecer a corrida espacial, a corrida armamentista, e toda a indústria que foi formada a partir disso também, né? Então a gente tem um aumento industrial muito significativo, um crescimento populacional muito significativo, e a gente começa a perceber já em diversos locais efeitos desse aumento da temperatura do clima, né? Inclusive com alguns efeitos paralelos, como a chuva ácida, enfim, uma série de coisas foram percebidas nesse momento. E os países mais envolvidos, eles começaram a acusar esses problemas. E muitos países em desenvolvimento, né, países mais pobres, estavam achando, né, ou então estavam acusando que esse discurso ele era um discurso que ajudava a prejudicar os países mais pobres, porque os países mais envolvidos estariam meio que tentando fazer com que os países pobres não se desenvolvessem também, não estabelecessem uma indústria que seria altamente poluente, né, mas que poderia trazer algum ganho econômico para esses países. Então seria uma forma velada de você manter esses países na pobreza. Bom, nesse meio todo, né, durante a década de 60, surgiram vários pesquisadores, cientistas de vários locais do mundo que começaram a fazer estudos, tá, sobre tecnologia, sobre população, sobre nutrição, sobre recursos naturais, meio ambiente, ou seja, uma série de estudos em diversas áreas, né, que seriam correlatas e que eles apontavam que se nada fosse feito, o planeta ele entraria em colapso já no início dos anos 2000. A gente já está hoje em 2020, a gente sabe que esse colapso ainda não aconteceu, mas que ele está em vias de acontecer, a gente está arrumando para isso no futuro mais ou menos próximo. E esse grupo na época, eles ficaram conhecidos como Clube de Roma, tá? Que era uma política do crescimento zero e ajudava a embasar o discurso de que tinha que começar a rever a nossa forma de consumir, a nossa forma de produzir para fazer com que o planeta conseguisse durar mais, para que ele não fosse, para que a gente não degradasse ele de forma tão rápida. E aí, novamente, isso foi muito criticado pelos países mais pobres. Eles acreditavam que isso era uma medida simplista, né, para poder resolver o problema, considerava que todos os países eram homogêneos, ou seja, que todos os países poluíam de uma mesma forma, e que não é verdade, né? A gente sabe que existem alguns países aí, que são os países mais envolvidos, que são os que mais poluem. Então é até uma contradição, né? O cara que é desenvolvido, ele diz que é para todo mundo parar de poluir, mas na realidade é ele quem polui mais, tá? Só que esse Clube de Roma e essa perdão, e essa discussão toda, né, da política do crescimento zero, ele torna pública a ideia de que o planeta ele é finito. E aí hoje parece muito óbvio isso, mas nem sempre a gente teve essa discussão, nem sempre isso foi passado à frente. Então houve um momento inicial em que se falou que, olha, o recurso é esse daqui, se a gente não começar a se preocupar com isso, a gente vai ter problemas. E foi justamente nesse meio termo, nesse meio tempo entre a década de 60 e 70, que essas discussões começaram a aumentar. E aí essas discussões elas levam em consideração, né, que a gente tem que ver que o nosso modelo consumista de desenvolvimento ele precisa parar. Olha só o dado que eu trago para vocês, 20% da população mundial consome 50% dos recursos naturais. O aumento do consumismo pode ser catastrófico. Então, se a gente continua crescendo nesse ritmo, logo o planeta vai ter muitos problemas. Um outro dado também é que o crescimento chinês ele impacta muito, né? Sobretudo lá do início da década de 80, com as zonas econômicas especiais, os chineses eles entram muito forte nesse mercado capitalista e se industrializam muito rápido, ainda hoje com uma industrialização muito forte. E a China ela se torna então em poucas décadas, né, já no início dos anos 2000, o segundo país a ser o maior poluente, né? O país mais poluente do mundo. E embora eles invistam também em energias consideradas mais limpas, como a hidrelétrica, como energias eólica e solar, ainda assim a matriz energética chinesa, ela ainda hoje ela é muito baseada no carvão mineral, que é um dos mais poluentes que tem. Então, mesmo com as tentativas da China, ela ainda não consegue ter uma economia limpa, tá? Tá muito longe disso, muito pelo contrário, né? E aí, qual é o grande desafio disso tudo? Crescer economicamente de forma ecologicamente sustentável, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quem quer hoje, né, ter uma economia que ela cresça, que ela se desenvolva bem e que não tenha aí nenhum grande dano ao meio ambiente, mas a gente sabe que isso é muito difícil porque a gente tem todo um padrão mundial de consumo, toda uma coisa que te empurra para que isso não aconteça, tá? E também uma falta de imaginação e falta de boa vontade de vários governos aí ao redor do mundo. Bom, diversas conferências foram feitas para discutir os problemas recentes sobre o meio ambiente.
E aí é que a gente começa a falar de uma série de conferências, uma série de reuniões, né? Muitas delas inclusive feitas pela ONU, Organização das Nações Unidas, para fazer com que a gente consiga frear esse problema, a gente consiga ter uma recondução da forma com que a gente consome, que a gente produz no mundo, tá? Bom, a primeira grande discussão que nós tivemos aqui foi a Estocolmo de 1972, tá? Foi a primeira grande reunião que nós tivemos das Nações Unidas para discutir isso. E aí, nessa discussão, foi dito, né, nesse encontro lá em Estocolmo, na capital da Suécia, foi visto que os impactos sobre o meio ambiente eles já eram percebidos ao longo dos séculos 18 e 19, mas que após a Segunda Guerra Mundial eles se intensificaram muito, tá? Discutiu-se muito as polêmicas do Clube de Roma, nesse Estocolmo 72, e entretanto o resultado dela, né, da maioria dessas reuniões, eles poucas vezes eles conseguem ser efetivos, né? Por exemplo, o resultado dessa teve um documento com 26 princípios para reduzir os impactos ambientais. Mas é sempre importante mostrar que esses encontros eles são consultivos, né? Então eles vão lá, mostram relatórios, mostram o que está acontecendo e pedem ajuda dos países para que eles possam se movimentar para resolver o problema. Mas ele não tem um caráter decisório, ele não tem um caráter punitivo. Então dificilmente quando os países não cumprem o que é pré-determinado, o que é colocado pelos governos, eles são de fato punidos, tá? As punições ou são muito brandas ou são muito difíceis de acontecer, tá? Então vamos lá, um documento com 26 princípios para reduzir os impactos, a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA, tá? Ele é um órgão muito atuante até hoje, inclusive. A criação do Dia Internacional do Meio Ambiente, no dia 5 de junho, e a criação de órgãos de defesa do meio ambiente em vários países, inclusive tornando crime, tá? Em seus respectivos países, a questão da poluição do meio ambiente. Então, Estocolmo 72 ele foi um tratado muito importante porque ele deu início, ele foi o start para que os países começassem a discutir e a legislar sobre o meio ambiente. E aí a gente entra no Brasil. Em 1973, o Brasil ele inaugura a Secretaria Especial do Meio Ambiente, que é a SEMA, tá? Essa secretaria, logo mais à frente, a gente vai ver, ela vai se transformar no MMA, que é o Ministério do Meio Ambiente, tá? Então, assim, essa Estocolmo 72, ela teve uma importância muito grande para o Brasil também. Bom, a gente precisa falar também um pouco sobre a noção de desenvolvimento sustentável, tá? Que nós tivemos um relatório da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento da ONU em 1987. O nome desse relatório era o Nosso Futuro Comum, que era o relatório Brundtland, que ele criou a noção de desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável ele é uma coisa muito importante de vocês terem em mente, porque ele meio que embasa ele embasa boa parte do referencial teórico que hoje nós temos para lidar com o meio ambiente, né? Que é a noção do quê? De atender às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem suas próprias necessidades. Por isso que cresceu-se muito a questão da energia limpa, a questão da energia eólica, da energia solar, da hidrelétrica, de você ter o plantio cada vez utilizando menos agrotóxicos, né, os agroquímicos, fertilizantes, utilizando fertilizantes naturais, ou seja, fazendo de formas, né, com que a gente conseguisse produzir, continuar a nossa produção, mas sem danificar tanto o meio ambiente. Então, todo o referencial teórico, toda como é que posso dizer, qual é a palavra, tá me falando aqui agora, mas toda a questão moral por detrás disso, toda a questão teórica, ela gira em torno do desenvolvimento sustentável. Então é importante que vocês tenham muito bem esse conceito na mente de vocês, beleza? Bom, graças a isso tudo, graças a essa discussão, o Brasil ele também foi muito significativo, foi um país muito importante, ainda né? Um país importante para ter essa discussão sobre o meio ambiente. Nós tivemos a Rio 92, tá? Ela ocorreu no ano de 1992, e ela aconteceu de fato aqui no Rio de Janeiro, e com o subsídio do relatório Brundtland, né, a gente conseguiu dar seguimento a toda uma discussão de como minimizar os impactos ambientais no planeta, né, para tentar garantir o futuro das próximas gerações. Então, a Rio 92 ela já teve esse caráter do desenvolvimento sustentável, beleza? A partir dela, né, nós tivemos alguns desdobramentos, como as convenções apoiadas pelo Global Environment Facility, que é o GEF, né,
e ela também ela é dirigida pelo Banco Mundial e ela tem o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é o PNUMA, né? E aí cada uma delas fez uma convenção. Em 93, a Convenção da Biodiversidade, né, para proteger os animais em risco, em risco de extinção em ambientes tropicais, né? Vocês sabem bem que os ambientes tropicais são os ambientes que têm maior umidade, maior diversidade, né? Por exemplo, a Amazônia, a Floresta do Congo, né? Essa mesma floresta lá no Sudeste Asiático, enfim. Então a ideia é de você proteger os animais onde teria maior biodiversidade. E nós temos também a Convenção sobre Mudanças Climáticas de 1994, né? Que ela já foi e foi nela que foi assinada o Protocolo de Kyoto, que vai acontecer, é o que aconteceria aqui no caso, em 1997. Então, ou seja, tiveram desdobramentos importantes a partir de uma conferência que teve no Rio de Janeiro. Outra coisa que foi assinada aqui também foi a Declaração de Princípios Relativos às Florestas, né, para a gente ter um manejo e uso sustentável para a preservação desses biomas. Então, uma série de estudos e relatórios demonstrando como nós poderíamos utilizar melhor esses recursos, tá? E muitas vezes isso não é colocado em prática por questões de governo ou por falta de governo, né? Mas assim, a informação existe, né? Os relatórios, a forma como fazer, ela já existe, ela já está sendo construída. Falta mesmo um engajamento maior a partir dos diferentes governos, beleza? E outra coisa que é muito importante a gente guardar aqui foi a Agenda 21, tá? Talvez o grande marco da Rio 92 tenha sido a Agenda 21, que ele foi um ambicioso plano para a redução de poluentes, né? Poucos países conseguiram ou querem segui-lo, isso é uma coisa importante de falar. Essa Agenda 21 ela versava sobre 21 pontos super importantes para a gente poder reduzir os impactos no meio ambiente. Só que muitas economias mais desenvolvidas, elas acabam não querendo seguir isso, porque isso imediatamente traria um prejuízo econômico. E aí teria uma recessão e os países sempre vêm com desculpas, né, ou com justificativas, algumas delas plausíveis até, para poder não fazer isso, beleza? Bom, foi nesse mesmo ano também que o Brasil ele transforma a CEMA no Ministério do Meio Ambiente, como eu já havia comentado anteriormente aí com vocês. Bom, nós tivemos em 2002 a Rio+10, tá? E a Rio+10 ela não acontece no Brasil, ela acontece na África do Sul, beleza? E aí o que acontece? Ela era pra gente fazer um balanço sobre o que havia sido feito até então na Rio 92. E descobriu-se que pouco foi feito, tá? Mas essa reunião ela teve 4 temas importantes para se discutir. O primeiro deles foi a erradicação da pobreza, tá? O segundo foi a mudança do padrão de produção e consumo, a utilização sustentável dos recursos naturais e a possibilidade de compatibilizar os efeitos da globalização com a busca pelo desenvolvimento sustentável. E aí nesses 4 pontos tem um deles que é muito interessante, que é a erradicação da pobreza. Ou seja, erradicar a pobreza, né, segundo esses relatórios, esses estudos, erradicar a pobreza seria uma forma de você contribuir com o meio ambiente. Porque pessoas que estão em maior fragilidade, né, financeira, né, pessoas que estão na pobreza, elas tenderiam a ter menos cuidados com o meio ambiente. E aí, por exemplo, vocês podem tentar aplicar isso, né, numa região mais pobre do país. Sei lá, uma região mais afastada, no norte do país. Se as pessoas tivessem empregos, se tivessem uma condição de vida melhor, talvez elas não tivessem que se sujeitar ao quê? A trabalhar nas madeireiras, para poder o quê? Cortar madeira e fazer o desmatamento. Então, se você desse uma ocupação maior, se desse uma ocupação melhor para essas pessoas, elas não teriam que se sujeitar a esse tipo de trabalho. E aí elas estariam contribuindo, de certa forma, para a melhora do meio ambiente. Então, discutir a erradicação da pobreza também é discutir o meio ambiente. Eu acho isso um tema muito importante aqui e vocês terem sempre em mente, né, isso na hora de for fazer uma prova do Enem, tá? Outra ideia era desse Rio+10 era viabilizar um projeto para implementar a Agenda 21, né, de fato colocar ela em prática, não trazer coisas novas, mas sim tipo planos, né, metas estratégicas para fazer isso acontecer. Mas pouco foi feito, os países não cooperam tanto assim, muitos assinam os projetos, dizem que vão fazer, mas entra governo, sai governo e as políticas mudam, né? A gente sabe muito bem como funciona isso aqui, por exemplo, no nosso país. Bom, e aí por fim, pouco foi feito de fato nessa reunião, pois reuniões da ONU têm caráter consultivo e cada país é responsável pela aplicação em seu respectivo território. Como eu já falei, né, a ONU ela não tem um caráter de lei, não tem uma questão criminal por trás. Ela apenas propõe, ela fala, olha, vamos fazer isso que vai ser melhor. Se você não quer fazer, infelizmente não tem como, muitas vezes, punir esse país. E aí, novamente, um outro relatório, né, uma outra
Uma outra convenção que nós tivemos foi a Rio+20, que essa sim ocorreu aqui no Rio de Janeiro, tá? Ela ocorreu no ano de 2012. Ela também tentou colocar em prática a discussão sobre o que havia sido feito, né, na Agenda 21 lá da Rio 92, e descobriu-se novamente que pouca coisa havia sido feita, tá? As discussões não geraram medidas efetivas e obrigatórias, mas uma coisa interessante que aconteceu aqui para o nosso país foi que nós refizemos o nosso Código Florestal em 2012, tá? Substituindo um Código Florestal que nós tínhamos de 1934, ou seja, super defasado, super defasado. Só que esse Código Florestal de 2012 ele não foi tão bom quanto poderia ser. Nós tivemos aí uma série de discussões sobre ele em relação ao que ele poderia trazer de benefício, e parece que tiveram muitas, como é que posso dizer, jogadas no parlamento, né, para poder costurar esse novo Código Florestal, e muita coisa que era melhor antes piorou agora. Então, algumas coisas em relação à mata ciliar, né, dos rios, de proteção diminuiu, nas nascentes também diminuíram. Então, assim, uma série de coisas foram mais defasadas, muito tendo em vista a questão do agronegócio, né? E aí é a dicotomia que a gente tem na sociedade, né? Porque a gente precisa ter um meio ambiente melhor para ter mais água, para ter chuva sempre, né? Que é fundamental para o agronegócio, para poder plantar. E o agronegócio ele também tem uma ação de prejudicar muitas vezes o meio ambiente para poder plantar mais. Então é você tentar sempre dosar aquela questão do avanço tecnológico, da produção econômica, né, com o meio ambiente, né? O agronegócio ele precisa de um meio ambiente bom, mas a prática exacerbada dele prejudica o meio ambiente. Então você tem um ciclo vicioso, beleza? Bom, mais recentemente nós tivemos o Acordo de Paris, né, que foi um acordo que ocorreu em 2015, e que todos os países que participaram, foram mais de 150 países, eles concordaram em limitar o aquecimento global nos próximos anos em até 1,5 graus, né, acima das temperaturas pré-industriais, ou seja, a gente tentar limitar esse crescimento, esse aumento da temperatura em nível global. Em 2015 ocorre esse acordo, os países todos, né, concordaram, e em 2018 ocorre a COP24, que é uma das conferências climáticas da ONU, para tentar operacionalizar o Acordo de Paris. Só que aí, novamente, o que? Pouca coisa foi feita, né? Existiram muitas divergências sobre como reunir esse dinheiro e como aplicar ele, né, para os projetos da melhora climática nos diversos países. Nós tivemos aí já um contexto também em que o presidente dos Estados Unidos já era o Donald Trump, um cara completamente avesso a essa questão do meio ambiente, né, uma pessoa muito cética. Então você tem aí, quando você não tem o apoio direto dos Estados Unidos, você por vezes fica muito travado em fazer muitas coisas, tá? Então foi mais uma reunião que ela andou a passos lentos, mas ela é muito recente, então ela pode ser tema de prova. Guardem isso no coração de vocês. E mais recente ainda nós tivemos a Cúpula do Clima, que ocorreu em 2019, que era uma cúpula do clima que ela havia sido proposta de acontecer no Brasil, mas o Brasil declinou. O nosso presidente, né, o Jair Bolsonaro, ele declina isso, alegando que o Brasil gastaria aproximadamente 500 milhões de reais para sediar essa conferência e que não seria o caso da gente fazer isso. E aí ele despachou esse evento daqui, e esse evento foi acontecer no Chile, tá? Foi um acordo modesto também. O Brasil ele já também numa linha mais parecida com a dos Estados Unidos, ele cada vez tem dado menos atenção, né, para essa questão climática. E é muito curioso porque o Brasil ele, historicamente é um país, né, que sempre esteve muito engajado nessas conferências da ONU pelo clima. Já nesse novo governo ele tem uma como é que posso dizer, uma roupagem diferente, ele tem uma abordagem em relação ao clima diferente de governos governos anteriores, tá? Bom, então o Brasil não deu grandes atenções para a cúpula do clima, e os grandes poluidores também não, né? Estados Unidos, Índia e China foram 3 países que também não tiveram uma atuação muito firme nisso, tá? E aí eu queria apontar para vocês uma coisa aqui em especial que aconteceu nesses últimos acordos aí, que foi uma menina chamada Greta Thunberg, tá? Ela é uma menina que, se não me engano, agora deve estar com 17 anos, acho que não tem 18 ainda. Ela é sueca, tá? E ela liderou um movimento estudantil no país dela para poder
ajudar a reduzir os efeitos do clima no mundo, né? Então ela é grevista, ela ajudou a criar um movimento muito importante na Suécia, que se espalhou por outros países, e ela ficou muito famosa quando, acho que em 2018, ela discursou na COP, criticando a forma com que os países, os grandes líderes mundiais, eles lidavam com essa questão do meio ambiente, né? Então foi, sei lá, uma menina de 16 anos na época falando para um monte de marmanjo, um monte de cara, né, líderes de várias nações, falando na cara deles que eles não estavam cuidando bem do planeta. E aí isso ganhou, teve uma projeção mundial. A Greta Thunberg, ela foi eleita personalidade do ano de 2019, se eu não me engano, pela revista Times. Então, assim, ela ganhou uma publicidade muito grande. Inclusive, no Instagram, no Twitter, a conta dela tem milhões e milhões de seguidores. Ela já criticou diretamente o Donald Trump. O Donald Trump já respondeu ela também. Ela também já fez críticas ao Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro chamou ela de pirralha. Enfim, ela colocou até no perfil dela, acho que no Twitter, pirralha como o logo dela, né? Achei super divertido a forma com que ela lida com isso. Mas a questão é que a Greta, ela surge como uma liderança, né, muito jovem, uma menina, né, agora do século XXI mesmo, né? Ela nasceu, né, no início dos anos 2000. Ela é uma menina muito jovem que ela já ajuda a liderar esse movimento pelo meio ambiente, tá? E aí pode ser que em algum momento isso caia na prova. Então é importante que vocês saibam quem é a Greta, qual é a questão do meio ambiente atual no mundo, né? Como é que se dá essa discussão. A gente não sabe como o Enem vai abordar isso esse ano pela questão do governo, né? Como que o governo vai lidar com a prova, né? E talvez evitando esses temas. Mas se cair, é possível que eles comentem alguma coisa sobre a Greta, beleza? Bom, pessoal, isso dá fim à nossa parte de conteúdo, tá? Vamos fazer umas questões agora. Vamos lá, prova 2012, questão 32. A interface clima-sociedade pode ser considerada em termos de ajustamento à extensão e aos modos como as sociedades funcionam em uma relação harmônica com seu clima. O homem e suas sociedades são vulneráveis às variações climáticas. A vulnerabilidade é a medida pela qual uma sociedade é suscetível de sofrer por causas climáticas. Considerando o tipo de relação entre o ser humano e a condição climática apresentada no texto, uma sociedade torna-se mais vulnerável quando? Vamos lá, letra A, B, C, D ou E. Nosso gabarito é a letra A, tá? Quando concentra suas atividades no setor primário, beleza, pessoal? Vamos só lembrar que a atividade do setor primário são as atividades de agricultura e extrativismo, né? E quando um país ele tem boa parte de sua economia voltada para o setor primário, e esse é o setor justamente que, com as mudanças climáticas, né, ficando mais quente, muitas plantações, muitas árvores podem se perder nisso, tá? Você pode ter alterações climáticas que prejudiquem aí a agricultura. E com um país que ele é voltado muito para o setor primário, ele é um país que vai ter com certeza problemas maiores com essa questão climática, beleza? Aí vamos lá, apresenta estoques elevados de alimentos. Não, seria algo bom. Né? Possui um sistema de transporte articulado. Não, isso também é algo interessante, ter um transporte articulado. Diversifica a matriz de geração de energia. Isso é ótimo para um país, né? Você ter uma energia bem diversificada. Introduz tecnologia à produção agrícola. Não, em geral isso até aumenta a produtividade. Então, o país que estaria vulnerável seria o país que o quê? Concentra as atividades no setor primário. Bom, questão de 2014 aqui. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizado para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL, tá? Do protocolo de Kyoto. Essa fonte de energia subutilizada citada no texto é o que, pessoal? Nosso gabarito é a letra D, tá? Seria o gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria orgânica. Então, esse gás metano que ele é produzido, né, nesses aterros sanitários, né, por causa da decomposição da matéria, ele pode ser captado para o quê? Para produzir energia. Em tese, seria uma energia mais limpa, porque ele é algo que foi o quê? Reaproveitado de algo que já foi feito. Então, entraria nisso, beleza? Vamos lá, 2016, questão 18. Segundo a Conferência de Kyoto, os países centrais industrializados responsáveis históricos pela poluição deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do total de emissões, segundo níveis de 1990.
O nó da questão é o enorme custo desse processo, demandando mudanças radicais das indústrias para que se adaptem rapidamente aos limites de emissão estabelecidos e adotem tecnologias energéticas limpas. A comercialização internacional de créditos de sequestro ou de redução de gases causadores do efeito estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo global do processo. Países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas poderão vender esse crédito para outros países ou empresas que não consigam. Ou seja, criou-se o crédito de carbono, que é um mercado, tá? Onde você que polui menos, você consegue vender o seu excedente, né, de poluição, sua cota de poluição, para países ou para empresas que poluem mais. Então você cria um mercado capitalista aí mesmo, né, um mercado de negócios, por detrás do que? Dessa redução da queima do carbono, tá? Da redução da emissão do carbono na atmosfera. Vamos lá. As posições contrárias à estratégia de compensação presente no texto relacionam-se à ideia de que ela promove. Vamos lá, letra A, B, C, D ou E. Pessoal, nosso gabarito é letra D, tá? Desigualdade na distribuição do impacto ecológico. Por que isso? Porque essa distribuição ela acaba ficando desigual. Por que essa questão ela acaba ficando desigual? Porque poucos países acabam produzindo muito, né? Produzindo muito CO2, e aí outros lugares têm que tentar se adequar para justificar isso, né? Para poder contrabalancear essa questão. Então isso geraria uma desigualdade na distribuição do impacto, né? Ou alguns locais seriam mais impactados do que outros. Então esse é o ponto da questão. Bom, seguindo. Prova 2016, questão 34. A linhagem dos primeiros críticos ambientais brasileiros não praticou o elogio laudatório da beleza e da grandeza do meio natural brasileiro. O meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, sendo sua destruição interpretada como um signo de atraso, ignorância e falta de cuidado. Descrevendo a posição dos críticos ambientais, né, brasileiros dos séculos XVIII e XIX, o autor demonstra que, via de regra, eles viam o meio natural como... Vamos lá, letra A, B, C, D ou E. Letra A, né, pessoal? Acreditava-se então que o meio ambiente ele era como se fosse uma ferramenta essencial para o avanço da nação. A parte do texto que ele fala ali, ó, o meio natural foi elogiado por sua riqueza e potencial econômico, ou seja, era via de regra, né, como eles viam o meio natural, né, como uma ferramenta essencial para o avanço da nação. Então, uma nação que fosse rica ambientalmente seria uma nação que teria um potencial de prosperidade. Bom, vamos lá, questão da prova 2018, questão 6, tá? A Declaração Universal dos Direitos Humanos está completando 70 anos em tempos de desafios crescentes, quando o ódio, a discriminação e a violência permanecem vivos. Isso é diretora-geral da ONU para Educação, Ciência e Cultura, da Unesco, né? Ao final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade inteira resolveu promover a dignidade humana em todos os lugares e para sempre. Nesse espírito, as Nações Unidas adotaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos como padrão comum de conquistas para todos os povos e todas as nações. Centenas de milhões de mulheres e homens são destituídos e privados de condições básicas de subsistência e de oportunidades. Movimentos populacionais forçados geram violações de direitos em uma escala sem precedentes. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promete não deixar ninguém para trás, e os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso. Segundo ela, esse processo precisa começar o quanto antes nas carteiras das escolas. Diante disso, a Unesco libera a educação em direitos humanos para assegurar que todas as meninas e meninos saibam seus direitos e os direitos dos outros, tá? Defendendo a ideia de que os direitos humanos devem ser o alicerce para todo o progresso, olha só que questão, hein? A diretora-geral da Unesco aponta como estratégia para atingir este fim vamos lá, letra A, B, C, D ou E. Nosso gabarito é a letra C, tá, pessoal? A discussão desse tema desde a educação básica. Ali, quando ela fala que meninos e meninas têm que saber seus direitos já nas carteiras das escolas, ela está basicamente reafirmando isso. Uma questão bem tranquila, tá? Acho que não tem muito mistério aqui, não. Muitas questões do Enem vão exigir isso de vocês, tá? Às vezes a questão é muito fácil e você erra por bobagem, por bobeira, né? Porque não entendeu o enunciado, porque se confundiu. Então, assim, leiam com bastante atenção. Parece muito básico falar isso pra vocês, mas muitas questões vocês acabam matando assim, sabe? Tipo, a resposta está no texto, você não precisa muitas vezes de muito subsídio para fazer a questão, que não seja saber ler e interpretar o texto, tá bom? Esse aqui é nosso gabarito geral. Enfim, é isso. Valeu!